Chronolife Outro Mundo. O novo continente mais quente está agora aberto. Quando você se conecta a outro mundo, a primeira coisa que o espera são 100 milhões de novos usuários, conhecendo companheiros maravilhosos e conquistando masmorras e chefes com eles. Pelo menos era o que os desenvolvedores deste jogo alegavam. Alerta do sistema. Um novo personagem foi criado. Bem-vindo, jogador Reijizok. Depois de ouvir a saudação do sistema, o protagonista ficou parado por mais alguns segundos e olhou para a distância. Sem dúvida, as vistas do novo continente são incrivelmente belas. No entanto, algo não está certo aqui. Por que diabos não tem ninguém aqui? Onde foram parar aqueles prometidos 100 milhões de novos usuários? Eu quero aquela coisa que ele está segurando. O mapa? Não entendendo o que os desenvolvedores queriam que ele fizesse com este item, o Reijizok enfiou a pá no chão. Naquele mesmo segundo, a terra sob seus pés brilhou com uma luz azul brilhante. De repente, um enorme bloco de terra voou para o ar. Tal performance deixou o cara literalmente petrificado. O bloco caiu com um estrondo perto de seus pés e Jizak, ainda parado em choque por um momento, olhou para a coisa perplexo. Que diabos é isso? Eu entrei no jogo errado? Ele pensou. Sem saber o que mais esperar desse pedaço de terra maluco, o cara decidiu cutucar no bloco levemente com uma pá e então houve uma pequena explosão. O pedaço de terra desapareceu diante dos olhos de Jizok, aparecendo em seu inventário ao mesmo tempo. Parecia que os autores de Chronolife simplesmente roubaram a mecânica básica do jogo mais popular da humanidade. Querendo ver se algo semelhante funcionaria com outra coisa, Jizak correu para a árvore mais próxima. E assim que ele atingiu o tronco com a pá, um pedaço se soltou da árvore e caiu em seu inventário. Imediatamente depois, o sistema notificou o jogador que um novo item de criação estava disponível. Na janela que apareceu na frente dele, o Zuzorion foi solicitado a fazer uma cadeira com um único pedaço de madeira. Mas será mesmo tão fácil? Não tem como uma cadeira ser criada com apenas um clique. Depois de pensar sobre isso, Jizok confirmou a criação. No mesmo instante, uma cadeira de madeira começou a se materializar bem na frente dele. Eventualmente, a cadeira foi criada e o bloco de madeira desapareceu do inventário do jogador. Acomodando-se em sua cadeira, Jizok riu alegremente e comentou que essa mecânica era bastante incomum, mas sua alegria não durou muito, pois muito em breve ele percebeu que estava sozinho. Onde ele realmente foi? Isso é realmente Chronolife? Este jogo não deveria ser um RPG, onde você mata monstros e sobe de nível? Alerta do sistema, o nível de habilidade de criação aumentou. Mais itens para a criação estão disponíveis para acessar jogadores. Sentando-se em sua cadeira em desespero, Jizok abriu o menu de criação. Mais algumas coisas apareceram entre os itens que ele poderia criar. Isso significa que este jogo ainda tem alguma aparência de habilidade e nível. Agora um cara pode fazer um porrete de madeira, uma espada e até uma catapulta de cerco. O quê? E isso não era tudo. Na lista de todos esses itens, Jizak notou algo que queria fazer primeiro. Depois de cortar mais árvores e coletar outros materiais, ele escolheu o projeto certo e começou a colocar blocos nos lugares indicados pelo jogo. Terminando o trabalho, o cara exalou com alívio. Agora sua casa está terminada! Aliás, a jogabilidade acabou não sendo tão chata quanto ele originalmente imaginou que seria. Claro, o interior de sua nova casa deixava muito a desejar, mas afinal era seu primeiro trabalho. Satisfeito consigo mesmo, o Reijizok se deitou na cama que ele havia feito recentemente. Este mundo não é tão ruim, e as camas aqui são bem confortáveis. É muito mais aconchegante aqui do que a casa real do Reijizok. Bem, isso é de se esperar. O próprio cara mora em um pequeno apartamento na Coreia do Sul. Milagres acontecem com aqueles que tentam. Seus esforços nunca o trairão. Conquiste o eu de ontem. Todas essas frases motivacionais mantiveram Jizok trabalhando dia após dia e, eventualmente, transformaram sua vida em uma rotina cinzenta e maçante. Mas hoje, entrando na Chronolife, o cara sentiu como se todas as preocupações dos dias de trabalho o deixassem muito rapidamente. Olhando para a pá em sua mão, Jizak pensou sobre as possibilidades neste mundo para ele.
A casa tem 100 metros quadrados, ou talvez uma casa de 2 andares com um pátio. Ele pode construir o que quiser e viver como quiser. Foi então que ele percebeu que este mundo é realmente belo. Gizek pensou assim até que um rugido bestial veio de trás da porta da frente. Virando a cabeça, ele viu um urso-leão extremamente feroz, com um nível de perigo aparado na soleira da porta. Esta foi a primeira vez que o cara viu monstros como este. Enquanto ele estava se perguntando o que deveria fazer em seguida, a besta rugiu e pulou sobre ele. Por algum milagre, Jisoko já havia conseguido pular para o lado e evitar ser atingido pelas garras do monstro. Mas infelizmente não foi sem perdas. Sua cama macia favorita foi estilhaçada. Ele não ia deixar aquele bastardo escapar com tamanha insolência. Você é um homem morto, Jisoko disse ferozmente, apontando a pá para o inimigo. Por este urso homúnculo destruir a propriedade de outra pessoa, ele pagará com sua vida. E por sua vida, eu quis dizer especificamente a vida de Jin-Sok. Crianças não brincam com animais predadores em sua casa. Caso contrário, você voará para a estratosfera, assim como este tolo que decidiu atacar um urso com uma pá. Obviamente, Gizek recuou para fora do alcance, enquanto ele acerta um bom chute na perna. Depois de perder alguns pontos de experiência, ele foi imediatamente revivido para ter a segurança. Foi então que finalmente caiu a ficha de que ele era fraco demais. Olhando ao redor, o garoto tentou encontrar sua casa. Para seu desespero, apenas ruínas restaram de sua pequena cabana. Tanto a cama quanto a cadeira morreram uma morte corajosa em combate desigual com o monstro. Em lágrimas, abraçando o que restava de sua cadeira de madeira, Jisoko caiu de joelhos e gritou que apenas matá-lo seria o suficiente. Por que diabos aquele urso sangrento teve que destruir a casa que ele trabalhou tanto para construir? Bem, o bastardo vai voltar aqui mais cedo ou mais tarde. Jisoko ainda não sabe como, mas ele definitivamente se vingará daquele urso sem alma. Já se passaram horas. Caminhando por seu domínio, o urso-leão mais uma vez viu uma pequena cabana em pé no meio de um campo. Com um rugido satisfeito, o monstro invadiu a cabana através da parede em velocidade máxima. Uma vez lá dentro, no entanto, o urso congelou com desesperança. Bem-vindo ao clube, camarada! Jisoko sussurrou ominosamente, apontando as armas da máquina de cerco para o invasor. No segundo seguinte, ele puxou a alavanca. Dezenas de lanças afiadas perfuraram a pele grossa do monstro, mas não foi o suficiente para matar o inimigo. Estando preso com lanças como se fosse um alvo de dardos, o urso-leão correu em direção ao protagonista. E foi para tal ocasião que Gizek criou recentemente uma catapulta. Este ursinho tem muita persistência, mas não será capaz de suportar um golpe desses. O projétil voou em grande velocidade para o rosto do monstro, arrancando todos os seus dentes. Como esperado, o inimigo não sobreviveu ao encontro entre seu crânio e a enorme pedra. Levando a pá até o corpo sem fôlego da besta, Jisoko decidiu primeiro se certificar de que ela não voltaria à vida. Assim que a ponta da pá tocou o pelo do urso, uma luz azul brilhante se formou novamente, a recompensa por derrotar um nível de perigo. Um monstro era um pedaço de carne, 2 peles de urso-leão e 5 ossos. E isso não é tudo. No menu de criação, o capacete brutal máximo e a armadura de urso-leão ficaram disponíveis para o jogador. Agora Jisoko sabe que matar monstros é bastante lucrativo e então ele decide ir caçar. No entanto, ele não tinha ideia de que se tornaria não o caçador, mas a presa. Mal tinha fechado o menu de criação quando a sombra de alguém caiu sobre ele. Virando-se para trás, o cara viu hordas de criaturas gigantes. O encontro deles terminou tão rápido quanto começou, e então Jisoko morre pela 4ª vez, depois pela 12ª. Na 49ª vez, os monstros queimaram sua casa e mandaram o cara voando novamente. Em sua 118ª morte, ele finalmente começou a duvidar. Ele entende por que essas criaturas estão tentando matá-lo, mas por que eles destruiriam cabanas perfeitamente boas repetidas vezes. Jisoko tem que reconstruir suas cabanas do zero após cada morte. Tudo me faz pensar que esses caras estão deliberadamente tentando irritá-lo.
Sendo esse o caso, eles não conseguiram o que queriam. Eles realmente pensaram que tirariam Jizok do jogo dessa forma? Não. Agora eles o irritaram tanto que não há como ele sair daqui. Vez após vez, ele renascerá, mas ainda matará todos aqueles aberrações mais cedo ou mais tarde. E assim chegou a hora do 13º nascimento. Esperando para destruir a pequena cabana do jogador lamentável mais uma vez, os monstros se depararam com uma estrutura de proporções monstruosas. O alto edifício de Pico estava crivado em todos os lados com armas de todos os tipos. E no ponto mais alto do pico, o personagem principal estava sentado em um trono com uma expressão ameaçadora no rosto. Depois de explicar aos monstros que eles não lutariam com ele, o rei Jizak ordenou que eles trouxessem seu chefe para ele. No mesmo momento, ele ouviu o uivo de uma besta voadora nas proximidades. Com a boca bem aberta, a criatura estava prestes a devorar sua vítima. Tão repentinamente, um raio laser perfurou o monstro voador, rasgando seu corpo em pedaços. Aquele tiro foi um aviso para o resto dos hostis. Se eles não se apressarem em ação agora, eles serão baleados um por um. Mas por que eles estão apenas parados e não se movendo? Você estaria assustado? Jizok perguntou ominosamente, sorrindo arrogantemente. Este discurso autoconfiante provocou um exército de monstros. Eles correram para Batabalia, mas no mesmo segundo, a maioria deles foi derrubada pelas armas defensivas do castelo. Alguns ainda conseguiram romper a barragem de fogo. Batendo na parede em velocidade máxima, eles começaram a tentar perfurá-la. Suas tentativas apenas arrancaram risadas de Jizoka. Ele propositalmente deixou alguns monstros chegarem perto o suficiente para queimá-los com lança-chamas. O campo de batalha se tornou um inferno vivo. Os remanescentes dos monstros, percebendo a desesperança da situação, começaram a tentar escapar deste queimador. Mas o chefe não apreciou a covardia desses tolos patéticos. Seu nome é Granturas, e ele é o chefe dos monstros do outro mundo, nível de perigo bode. Qualquer um que ousasse virar as costas para o inimigo, ele esmagava com suas enormes patas. Granturas reapareceu na frente dele, e desta vez disse que espera pará-lo de vez. Por sua vez, o próprio chefe monstro tinha certeza de que Jizak era um caso perdido. Não importa quão alto ou massivo fosse sua construção, não havia como ele impedir Granturas de respirar. Carregando o ataque, o chefe liberou o jato flamejante com força total. Isso é tudo? A voz de Jizok veio quando o fogo se apagou. Granturas disse antes que não importa quão alta ou massiva seja a estrutura. Ele disse que supostamente nada poderia resistir à sua respiração. Ele só pensava assim porque nunca antes havia encontrado algo tão massivo quanto o que Jizok havia construído. Comparado a este gigante, Granturas era apenas um pequeno lagarto. O resultado foi um resultado natural. Granturas foi achatado por um único golpe do punho daquele maldito Decepticon. Estrondo, estrondo. Está vindo? Estrondo, estrondo. O que está acontecendo neste manhwa? Como passamos de Minecraft para Gurren Lagann com esteroides? Tendo derrotado o tão odiado chefe monstro, Jizok deixou a cabine de seu gunman. Caindo no chão, o garoto levou a pá até o torso da criatura morta. Muitos itens novos apareceram imediatamente em seu inventário. 10 peles de grandes turistas, um olho, 2 presas, um coração, 6 gotas de sangue e outras porcarias que você não ouvirá falar novamente. A principal recompensa para Jizok nesta batalha foi adquirir o título de Yatsek. Sua fama começou a se espalhar por todo o outro mundo. Além disso, o governante do outro mundo também mudou. Granturas foi morto e foi substituído pelo rei Jizok. Seres de outro mundo não ousarão mais desafiar o novo governante. No entanto, este não é o fim, pois Jizok tem o privilégio de propriedade e agora pode controlar tudo no mundo de Chronolife. Este é apenas o começo para ele. De agora em diante, ele pode fazer absolutamente qualquer coisa. Enquanto isso, no domínio de um antigo senhor de outro mundo, os 7 comandantes da legião já haviam recebido um alerta do sistema de que o senhor Granturas estava morto. O comandante Doro inicialmente queria enviar uma equipe de investigação para verificar os fatos, mas rapidamente mudou de ideia. O sistema não pode errar.
E então os monstros devem se preparar para a guerra. As criaturas estavam prestes a convocar todas as reservas quando, de repente, uma poderosa vibração soou. Eles não podiam confundir aqueles passos com mais nada. O Senhor Granturus chegou ao seu domínio, surpreendendo assim muitos seus minions. Depois de se curvar perante o Senhor, Doro, o comandante da legião, relatou que eles estavam prestes a enviar seus guerreiros para a vingança. Então vocês estão todos reunidos aqui? Uma voz desconhecida foi ouvida da boca de Granturus. Olhando para cima, os comandantes da legião descobriram que seu senhor parecia de alguma forma incomum. Então vocês são os que têm me matado e torturado o tempo todo? Tudo que eu fiz, tudo o que eu construí, vocês são os que destruíram tudo. O cara com a pá disse assustadoramente, abrindo a órbita do robô, apontando dezenas de canhões laser para suas vítimas. Gisak notou que cada um deles merecia exatamente o mesmo destino. Sem nem mesmo ouvir as objeções do monstro, ele friamente ordenou que eles calassem a boca e aceitassem sua situação. A semelhança do hálito flamejante de Granturus, crepitou o antigo domínio do Senhor no mesmo instante. Logo o chão esfriou e houve silêncio. Uma vez no chão, o rei Gisak começou a extrair minerais valiosos. A propósito, conheça o comandante da 7ª Legião do Exército de Granturus, Leal a Doro. Este cara será o animal de estimação do personagem principal de agora em diante. Perguntando ao chefe se ele estava cansado, Doro se ofereceu para ajudá-lo. Dizendo que ele poderia fazer isso sozinho, Gisak apontou que Doro costumava ser maior. Como ele havia sobrevivido de qualquer maneira, o homem besta, por sua vez, revelou que ele poderia se regenerar mesmo com uma parte de seu corpo, embora estivesse ficando menor e mais fraco. E quando Gisak disse que nesse caso não teria problemas em acabar com ele, Doro implorou em lágrimas para ser poupado. Enquanto ele continuava a colocar blocos de minerais sob ele, o protagonista decidiu perguntar algo ao general da legião. Ele se perguntou por que diabos esses caras estavam tentando matá-lo. Em resposta, Doro se desculpou várias vezes. Na verdade, um dia, o Criador os visitou e lhes deu uma revelação. Depois de ordenar a eliminação do rei Gisak, ele desapareceu. Surpreso com tal história, o protagonista perguntou por que o Criador iria querer entrar em uma briga com um usuário comum. Malabira, em uma colmeia, entenderia na mente do apicultor. Dora sussurrou com arrogância. Então se calou quando ouviu Gisak dizer que ele estava sendo muito convencido para alguém que poderia ser esmagado por um dedo. Seja como for, Doro não sabe se há uma maneira de encontrar o Criador, e então ele é incapaz de descobrir a verdadeira razão também. Por coincidência, a besta também tinha uma pergunta neste ponto. O que exatamente você faz? Doro perguntou. O rei de Gisak explicou com uma risada que queria fazer algo, e então decidiu construir uma torre. Apontando o dedo para cima, ele acrescentou que sempre quis estar lá, pelo menos uma vez. Seu objetivo é chegar à lua. Parece divertido e não é interessante o que tem lá dentro. Doro, por sua vez, gritou que isso era um absurdo. O movimento relativo da estrela na órbita da Lua, suportando o peso da torre ascendente sobrevivendo no vácuo do espaço. Muitos fatores tornam isso impossível. No entanto, Gisak explicou que seu amiguinho estava pensando superficialmente. Ele vai lá porque a Lua está lá. É sobre romance. E além disso, é apenas um jogo. Então, de alguma forma, sua ideia de torre vai funcionar. Atordoado pela estupidez de sua lógica e pela ineptidão de sua causa e efeito, Doro finalmente percebeu que o cara era um completo idiota. Eles estão condenados. Mas agora o bruto não tem escolha a não ser fingir servir esse idiota como mestre. E quando a oportunidade se apresentar, ele certamente a destruirá. Já faz um dia inteiro. O rei disse que seu amiguinho continuaram construindo a torre. Doro carregava os blocos minerais escada acima para o chefe e o próprio protagonista os colocava nos lugares certos. Ocasionalmente, eles pausavam para coordenar o desenho da torre para sua maior estabilidade. Dia após dia se passou. Uma vez Doro foi até quase levado por um pássaro enorme que passava voando. Ah, sim!
Eles também dormiam no topo dessa torre. E enquanto dormiam, eram protegidos pelo falecido Granturus Golem. A propósito, esses dois me lembram de mim mesmo quando joguei Minecraft pela primeira vez. Ao contrário deles, porém, eu nunca consegui chegar à exosfera da Terra. Já tinha ficado frio lá em cima, então eles tiveram que criar algumas roupas de inverno para si mesmos. Mas mesmo apesar de todas essas dificuldades, se você pensar dessa forma, durante os dias de trabalho ininterrupto, esses dois se tornaram muito bons amigos. Todos esses eventos não poderiam passar pelos olhos do Criador. Claro, tentar chegar à Lua também lhe parecia tolo. Ainda assim é algo interessante. O Criador não quer desapontar um jogador tão dedicado. Então, quando ele chegar à Lua, haverá um evento interessante esperando por ele. Logo, o rei de Sock alcançou seu objetivo. Doro e seu novo chefe vestiram trajes espaciais e pisaram na superfície da Lua. A serpilha disse: esse é um pequeno passo para o homem, um salto gigante para toda a comunidade Minecraft. Gisak nunca pensou que um dia sentiria algo assim, mas quem ficou ainda mais chocado foi Doro. Gritando no topo de seus pulmões de alegria, ele não podia acreditar que eles realmente tinham conseguido. Eles com certeza construíram uma torre de blocos da Terra até a Lua. Sentados, os dois olharam para o lápis mais enorme já construído no Minecraft e comentaram sobre como era incrível a vista. Na verdade, Doro nunca tinha visto algo assim em sua vida e, portanto, não tinha ideia de que a vista da Lua era tão bonita. O general agradeceu a Gisoc por mostrá-lo a ele. Uma vez de pé, o protagonista sugeriu que parássemos de descansar e começássemos a procurar por materiais lunares. Ao mesmo tempo, algum barulho de estrondo foi ouvido. Vocês vieram até aqui para morrer, escória do planeta azul! Rosnou ameaçadoramente o monstro que apareceu diante deles. Esta criatura é chamada de coelho lunar ensandecido por sangue. Seu nível de ameaça é CS. Bem, houve muito patos desse coelhinho, mas ele voou para o próximo mundo de um golpe. Tudo o que esse cara podia fazer era assustar um pouco Gisak e seu companheiro. Doro nem teve tempo de perceber onde o chefe tinha conseguido essa coisa mecânica. Acontece que o coelho sobreviveu afinal. Levantando a cabeça, ele rugiu que nenhuma das escórias do planeta azul voltaria viva. Os sons vindos de sua boca quase ensurdeceram o protagonista e seu amigo. Acontece que esta lebre chamou seus companheiros. Agora, toda essa situação estava começando a se assemelhar a algo parecido com um problema. Muito rapidamente, o coelho cercou os dois amigos. Gisoc começou a tentar lutar contra seus oponentes, mas uma garra mecânica claramente não era suficiente. Olhando por trás dos esforços do chefe para resistir à multidão de coelhos, Doro percebeu que eles tinham vindo despreparados para uma batalha em grande escala. Mas o general da legião notou que esses monstros estavam apenas atacando essa pessoa e não prestando atenção nele. Percebendo que esta era sua chance, a besta decidiu retornar ao planeta. No entanto, quando ele se lembrou da torre, foi como se algo o impedisse enquanto ele mudava seu olhar para a terra. Ele se lembrou exatamente quem lhe havia dado esta vista deslumbrante que ele nunca esqueceria. Enquanto isso, Gisak continuou a lutar contra as hordas de monstros. De repente, um dos coelhos descobriu o ponto cego do cara e o atacou por trás. No mesmo segundo, um certo projétil em uma velocidade tremenda o atravessou. Aconteceu que era Doro, que depois de acabar com o inimigo, pousou ao lado de seu chefe. Um Gisoc surpreso disse que pensava que o general da legião iria escapar. Doro, por sua vez, explicou que não deixaria seu mestre sozinho, pois ele era grato por ele ter lhe mostrado algo bonito. E antes que a multidão de coelhos pulasse sobre eles, o protagonista disse que gostava da atitude de seu parceiro. Depois de um momento, os monstros empilharam todo o seu peso em cima dos dois. Doro já pensava que era o fim, mas ao abrir os olhos percebeu que estava seguro. Enquanto voava para longe dos monstros no traje lunar de energia, Gisak notou que Doro também tinha provado o romance de que estava falando. Ele passou no teste, então não há razão para o cara se conter mais. Seu traje de energia tem muitas ferramentas com as quais ele destruirá todos aqueles coelhos desleixados. Estendendo o braço para frente, Gisak liberou o poder do traje sobre seus inimigos com um sorriso estranho.
Algum tempo depois, sentados na lua e olhando para a Terra, os dois amigos brindaram seus copos. Enquanto cada um bebia um copo da bebida desconhecida, Doro perguntou ao chefe se esse era seu propósito original. Dizak, por sua vez, explicou que a ideia de rotular a lua com seu nome veio a ele no processo. Na verdade, eles passaram bastante tempo desenhando essas letras. Doro se perguntou por que seu mestre estava jogando este jogo e fazendo uma tarefa tão árdua. Então, olhando para o planeta novamente, Gizak explicou que era divertido. Onde mais ele seria capaz de admirar a Terra enquanto estivesse sentado na Lua assim que o cara pensasse sobre isso? Sua admiração pela vista foi interrompida por algum tipo de aura roxa. Acontece que houve uma explosão de poder incrível no chão. Um enorme pedaço do planeta de outro mundo desapareceu em questão de segundos. Olhando para tudo isso, Doro não podia acreditar que seu planeta favorito estava quase destruído pela metade. Fechando a viseira da armadura de poder, Gizak ordenou que seu parceiro ficasse ali. Ele próprio correu imediatamente na direção de onde a explosão tinha vindo. Tudo aconteceu tão rápido que Doro nem teve tempo de dizer nada a ele. Que diabos está acontecendo? Quem poderia explodir o planeta em pedaços? Enquanto isso, o rei Gizak já havia alcançado a superfície. Enfurecido com o fato de que seus edifícios poderiam ter sido destruídos, ele jurou matar quem quer que tivesse feito tudo isso. Uma vez no chão, ele removeu sua armadura de poder e tentou chamar o Golem Granturus. Para seu espanto, ele não conseguia sentir o sinal do Golem em lugar nenhum. Depois de correr um pouco mais, ele finalmente viu Granturus. Mais especificamente, ele viu o que restava dele. O Golem era ainda mais forte do que o último senhor deste mundo, que teve a força para derrotá-lo. Assim que o cara pensou nisso, as vozes de alguém foram ouvidas atrás dele. Chefe, chefe, há alguém vivo aqui? Veio a voz de uma criatura estridente, apontando o dedo, mas deu para uma arma na mão de Gizak. O homem misterioso riu. Que tipo de aberração anda por aqui com uma pá? No entanto, Urus, voando ao lado de seu chefe, notou que ele próprio anda com um bastão de madeira. Não é uma diferença tão grande entre os dois. Este homem possui a arma personalizada mais forte do mundo, Chronolife, bastão de madeira reforçado 99 vezes. Mas isso não incomodou o rei Gizok. Agora ele queria saber quem era o bastardo e como ousava bagunçar sua propriedade. Bem, que a luta comece. O usuário mais forte de Chronolife com o bastão de madeira reforçado com mais 99. O nome dele é Paz. O rei Gizok não os reconheceu. Ele ainda não tinha visto nenhum dos outros jogadores. Olhando para o Granturas quebrado, o cara percebeu que era obra desse estranho com um bastão. E então há a torre que ele trabalhou tanto para construir, para chegar à lua e experimentar o verdadeiro romance. Estava tudo arruinado. E para quê? Quem diabos ele é depois do que ele fez? Obviamente, um pervertido usando nada além de cueca. Gizak está furioso. Aconselha o pervertido a se preparar para responder por suas ações. Eurus, a criatura que acompanhava o menino, apreciou a piada sobre o pervertido e zombou de seu mestre de todas as maneiras possíveis. O cara com o bastão sorriu, achando engraçado que Gizak não soubesse quem estava na frente dele. Paz tinha um longo caminho a percorrer, e ele ainda tinha muito a realizar, mas Gizok descobriria em breve. Paz decola abruptamente e corre em direção a Gizoku. Se o rei Gizok não sabe que tipo de pessoa está na frente dele, ele terá que pagar por sua ignorância. Paz se aproxima de seu oponente, procurando atacar. O ataque do bastão de madeira foi incrivelmente forte, mas Gizak conseguiu desviar com seu traje espacial? Foi muito perigoso. O último golpe destruiu o motor esquerdo. Paz elogiou seu oponente por sua velocidade. O cara tem muito a responder. Ele retira novamente todo o seu novo arsenal de armamento alienígena. Ataque de mísseis. Luna em ação. Muitas conchas de diferentes calibres em uma salva indo para a Paz. O cara achou com um título tão ridículo divertido. Bem, meu oponente também tem algo para mostrar. Paz acerta um uppercut
extenso que levanta os blocos de pedra no ar. Gisak vê as rochas se aproximando e tenta fazer uma evacuação de emergência com urgência. Segundos antes, o cara deixa seu traje espacial que levou o golpe. Caindo no chão, o cara chama sua próxima criação para ajudar. O castelo do rei explode das entranhas da terra. Paz fica surpreso com o aparecimento de um enorme castelo ambulante. Com movimentos abruptos, o castelo do rei começa a atingir o ponto onde Paz estava de pé. Urus ficou horrorizado, seu mestre desaparecendo de vista. Enquanto isso, Dora observa da lua. O dinossauro espera que seu mestre esteja bem. O castelo do rei pressiona sua enorme mão em um único ponto. Ele ainda não está conseguindo prender seu oponente no chão. Paz acerta um único soco esquerdo para conter o ataque de um castelo ambulante. Gisak não pode acreditar em seus olhos. Este cara está bloqueando tudo com um bastão de madeira. Agora é a hora de Paz mostrar o que ele pode fazer. O pervertido sobe o braço do gigante muito rapidamente. Ele obviamente está tramando algo incrível. Em um piscar de olhos, Paz está sobre a cabeça de um castelo ambulante. Gisak vê seu oponente pairando sobre sua fortaleza. Golpe para baixo! Gritou Paz dando um golpe devastador. Aparamaia! Aparentemente, pela expressão em seu rosto, Paz notou algo estranho. Uma multidão de cubos aparece no ar. Primeiro dezenas, depois centenas. Milhares e dezenas de milhares de cubos aparecem no espaço. Usa sua ferramenta para criar um exército inteiro, um exército de cubos de todos os tipos. Tudo graças à sua pá. Uma barreira de mil de cubos foi criada em segundos. Uma defesa superior contra uma ofensiva superior. Gisak está tentando descobrir quem é esse cara que tem um poder tão desumano. Paz também está surpreso. Aquele garoto com a pá não é tímido, mas precisamos encerrar o dia. O pervertido está cansado de brincar com isso. Paz rompe a barreira de blocos em velocidade alucinante e se aproxima de Jizoku. Pá contra bastão de madeira, uma colisão é inevitável. Qual será mais forte? Qual proprietário de ferramenta prevalecerá nesta luta? A força da justaposição desses golpes era visível do espaço aberto. O planeta inteiro tremeu com esta batalha. Pedaços de terra espalhados em todas as direções do espaço sideral. Um planeta inteiro foi dividido em duas metades. Depois de um curto período de tempo, Urus finalmente encontrou seu mestre. Urus ficou impressionado. O cara tinha conseguido destruir o mundo inteiro. Talvez os desenvolvedores devessem tê-lo construído mais forte. De repente, Paz viu algo que não esperava ver. A pá brilhou uma chama azul brilhante nas mãos do proprietário. Como Jizoku sobreviveu a algo assim? O rei Jizoku estava em um dos pedaços de terra no espaço aberto. Ele mal conseguia respirar. O cara não queria desistir. Ele chamou os pervertidos de nomes e provocou-o novamente. Mas infelizmente, seja por fadiga ou falta de ar, Gisak perdeu a consciência. Aquela pá parecia muito suspeita. O cara tinha uma arma tão estranha. Ele claramente não é um jogador comum. Quem ele realmente é? PS se perguntou. De repente, uma enorme rachadura apareceu. Duas pessoas saíram dela. Um homem e uma mulher. O CEO da Chronolife é Choi Deokubei e seu companheiro ainda desconhecido. Deokubei não estava feliz que o cara tivesse destruído outro planeta novamente. Peace se dirigiu ao homem como seu avô e perguntou o que ele estava fazendo ali. O homem fez a mesma pergunta ao cara. Naquele momento, a garota notou outro usuário inconsciente e caminhou em direção a ele. Enquanto a garota tentava trazer o cara de volta aos sentidos, Peace pergunta se essa beleza é a neta do avô. Levantando o cara ligeiramente, a morena continua a tentar descobrir a condição de Gisak. Ela pede para ele mostrar mais perseverança. Afinal, foi ela quem trabalhou duro para tornar o cara mais forte, mesmo que eu tivesse que matá-lo ao longo do jogo. Este é um serviço de suporte tão atencioso, ou para ser mais preciso, outra desenvolvedora líder mundial, Yuri. O cara mal entende o que ela está dizendo, mas foi muito doloroso. Gisak perdeu a consciência novamente. O mais importante é que ele está vivo. O resto pode ser consertado. Uma garota beija um cara beijando os lábios.
Agora esse deve ser o romance que Gisaque estava falando. Momentos depois, seus lábios foram mais uma vez queimados pelo vazio do espaço aberto. Bons sonhos, meu querido usuário. Depois de um tempo, Doro tenta acordar seu mestre. Dando um tapa no rosto do cara, ele consegue animá-lo. Jisok se levanta abruptamente e grita que foi ferido. Segurando essa cabeça, o cara tenta se lembrar do que aconteceu. De repente, ele começa a se lembrar de momentos que aconteceram recentemente. Um mundo destruído, uma onda de choque que destruiu o planeta. Mas tudo isso se foi agora. Tudo está intacto e inofensivo. Doro alegremente jogou os braços em volta de Jisok. Ele ficou feliz em ver o mestre com boa saúde. Um pouco envergonhado, ele disse que estava realmente preocupado consigo mesmo e como ele teria que viver na Lua. A julgar pelo fato de que Dora estava por perto, isso significa que Jisok está na Lua. Correndo nervosamente ao redor do cara, o dinossauro verifica se todos os membros do Lorde estão intactos. Gisaque se sentiu ótimo, apesar de lutar contra um oponente muito forte, embora ele se lembre de ter sido gravemente ferido em batalha com ele. Gisaque pede para contar todas as coisas que aconteceram depois que ele lhe desceu. Dora terá prazer em contar tudo o que viu. A primeira coisa que aconteceu foi que a Terra foi dividida em duas partes, então uma voz desconhecida começou a vir de uma enorme rachadura espacial. A silhueta humana pediu para permanecer alerta e se acalmar. A garota levou o cara inconsciente direto para a Lua. Ela tranquilizou Dora dizendo que o cara estava perfeitamente bem e só precisava de tempo para se recuperar. Ela usou um feitiço de cura para salvar sua vida. Foi um feitiço muito poderoso. Doro perguntou quem era o culpado por tudo isso. É o Criador? Essas são todas as suas travessuras. Yuria ficou lisonjeada que Doro se lembrou de quem ela era, mas não foi ela quem fez isso. Foi tudo culpa do outro usuário. Peça de jogador com a vara de madeira reforçada mais 9. Ele cruzou do servidor principal da Chronolife, o ser mais forte deste universo. Outro Mundo tem protegido novos usuários com uma barreira de sistema que impede que usuários do servidor principal entrem até que ela seja destruída pela vara de madeira reforçada mais 99. Ele quebrou a barreira em um único golpe esmagador. Ele retornou ao seu mundo original agora, mas a paz voltará. A paz deste mundo será ameaçada novamente. Tudo isso é para Gisaque descobrir quando ele acordar. O Criador espera grandes coisas desse cara. Ele tem que provar a si mesmo de todos os lados e realizar muito. Depois de terminar seu discurso, Yuria reconstrói o planeta destruído. Uma tremenda energia pressiona ambas as metades do globo. Tudo parece a criação de uma supernova. A poeira baixou e Doro tentou abrir os olhos. Sua surpresa foi indescritível. O planeta foi totalmente restaurado. Doro olhou ao redor, mas a criadora havia desaparecido assim que sua presença não era mais necessária. A barreira mágica também foi restaurada. Era assim que estava enquanto Gisaque estava desmaiado. Depois de ouvir atentamente seu acólito, o rapaz hesitou. O cara está moralmente perdido em si mesmo? Ele era muito arrogante. Ser chamado de governante de outro mundo o fez pensar que era invencível. Ele achou isso um tanto patético. Mais uma vez, ele não conseguiu defender nada. Doro tranquilizou o Lorde depois que ele sobreviveu à batalha contra o jogador mais forte, o que já significava que ele havia lutado bem. Estranho, já que o cara praticamente só bloqueou socos e não atacou de volta. Tudo graças àquela pá estranha, como ele foi capaz de bloquear isso com ela? Ela foi capaz de resistir à arma mais forte, mas porque até mesmo um mundo inteiro foi destruído. Gisaque estendeu a pá para Doro e perguntou se ele sabia de que materiais a pá era feita. Mas Doro é apenas um dinossauro. Ele não sabe nada sobre minerais, mas ele tem uma ideia de quem sabe. Quando se trata de minerais, são os anões. Eles vivem juntos na mina Melvin. Anões bons em artesanato, mineração, fabricação de joias, eles podem fazer tudo. Se esse for realmente o caso, Gisaque pretende encontrá-los o mais rápido possível. Depois de abrir a janela de inventário, Gisaque usa a habilidade de criação. Mesmo que Doro não saiba onde fica a mina, ele tem um plano para encontrá-la. O método mais rápido e comprovado é pesquisar de uma altitude elevada. Ao clicar no botão criar, os recursos necessários começaram a se conectar em um ponto. É hora de acelerar para atingir certos objetivos.
Aquele pervertido mais 99 que destruiu sua casa deve receber uma luta decente de volta. E essa garota misteriosa, ela só precisa esperar um pouco. Espere que ele ganhe o tipo de poder que nenhum jogador vagabundo pode igualar. Ninguém fica impune? Gisak certamente retribuirá o favor. Outro mundo? Dark Highland. O exército de esqueletos luta em superioridade numérica. Eles estão enfrentando 4 jogadores de alto nível. Um usuário destrói mais de 5 esqueletos em um único ataque. Yorin é um guerreiro LVA. O cara está feliz que há muitos esqueletos e não será chato como da última vez? Uma garota ruiva, armada apenas com um escudo, esmaga os ossos de esqueletos em pó e cinzas. Escudo de Pete, guerreira 42, LVL. A garota percebe que embora haja muitos esqueletos, todos são terrivelmente fracos. Um cara com orelhas de animal incitando uma garota. Talvez seja fácil para ela porque ela mesma é um monstro. Foxtor é um ladrão LVL 41. E a jogadora final deste esquadrão é Grace, uma maga LVL 45. Grace pareceu pensar que o nível de dificuldade foi diminuído especificamente para novos jogadores. Esta foi uma decisão muito razoável, porque se os monstros forem muito fortes, o influxo de novos jogadores não deve ser esperado, e os caras bombearam mais rápido do que os desenvolvedores esperavam. Será que o servidor é executado por alguns amadores? Porque recentemente o servidor até conseguiu travar. Foxter pensou que seu esquadrão era o mais forte do servidor, mas Joachim pensou que essas palavras eram altamente presunçosas. De repente, Grace notou algo. Algo grande estava se aproximando deles pelo ar. Os jogadores mantiveram um olhar atento sobre o objeto voador não identificado. A visibilidade era muito ruim, mas a cada segundo o objeto estava se aproximando e seu contorno estava cada vez mais visível. Os meninos estão esperando que eles tenham sido pegos por um monstro desconhecido. Yorin pensa que este monstro é claramente azarado de encontrar seu esquadrão muito primeiro. O grupo está pronto para acelerar o pouso do objeto e possivelmente obter conquistas especiais por eliminá-lo. Enquanto isso, na cabine da cabeça de Granturus, Jizok está radiante. Eles finalmente chegaram ao seu destino. As minas estão quase lá, mas Doro diz que é apenas uma residência de esqueletos. Enquanto na cabeça de Granturus, Doro não consegue acreditar que concordou com a ideia. Você ainda não entendeu? É sobre romance, Gisak disse sorrindo amplamente. Gisak estava feliz por terem conseguido encontrar a cabeça de Granturus. Naquele momento, um sussurro lamentável de Mimate foi ouvido. Olhando pela janela, o cara notou os usuários ao vivo abaixo. Afinal, ele não estava sozinho neste mundo. Olhando de cima para baixo, era óbvio que o grupo estava pronto para a batalha ou lutando contra alguém. Um brilho de luz cegou Jizoka e Doro. Vários ataques terrestres direcionados a um objeto voador não identificado. Jizoka não esperavam uma recepção tão calorosa dos outros jogadores. Cada um do esquadrão tentou atacar o alvo à distância, exceto pelo escudo de Peach. Olhando para seus camaradas, a garota ruiva decidiu tentar sua mão na força também. Ela balançou seu escudo para jogá-lo corretamente. Enorme força rotacional, junto com um arremesso mais forte, deve romper a defesa do monstro na primeira vez, mas o escudo apenas ricocheteia na máquina voadora de Gisak. Todos os seus ataques não são mais poderosos do que gotas de chuva batendo em uma janela. Gisak não consegue entender por que eles são tão fracos. Talvez sejam apenas os novatos. Após a batalha com aquele cara de cueca, a diferença é sentida tremendamente. Doro pergunta ao cavalheiro o que eles farão com este grupo de jogadores. Eles apenas os deixarão ir? Não há como Jizok querer deixá-los ir, já que eles atacaram primeiro. O cara tem que acertar as contas. O rei Jizok se volta para Granturas e ordena que os atacantes sejam punidos. Dispare uma salva de canhão. Elimine-os. Um grupo de jogadores notou que as mandíbulas de um monstro desconhecido começaram a se abrir. Granturas carrega sua arma para retaliar. Olhando para o que está acontecendo, Joaquim sente uma grande quantidade de problemas. 3 do esquadrão levam um golpe direto. Foi a primeira vez que encontraram algo assim. Joaquim observa horrorizado seus camaradas derrotados. Foi incrível. Apenas um ataque derrubou 3 membros de um dos esquadrões mais fortes.
Diz que viu um sobrevivente. Era melhor ter levado o primeiro golpe. Mas agora atirar no alvo até que houvesse um golpe direto no último alvo. Mecha, mecha e 10 vezes mais feixes, mecha. Grantores libera um grande número de feixes na direção do último aventureiro em seu brincalhão suporte ciático. A terra foi engolida pelas chamas. Era impossível ver o que estava acontecendo. De alguma forma, milagrosamente, Yorin estava conseguindo desviar dos raios da morte, mas não durou muito, e eventualmente todos os alvos foram atingidos. Após o pouso, Gissac e Doro saíram para olhar ao redor. Yorin estava inconsciente. Nem mesmo a espada do fabricante de armas poderia ajudá-lo a lidar com a ameaça iminente. Doro não entendeu por que eles tinham pousado, já que não havia ninguém aqui para pedir informações sobre as minas, a menos que Gissac ressuscitasse os antigos esqueletos e aprendesse o caminho com eles. O menino gostou da ideia. Isso poderia muito bem funcionar. Gissac adoraria tentar sua mão em um novo empreendimento. Ele tocou ossos e crânios com sua pá, coletando materiais deles. A primeira tarefa de coleta de recursos foi um sucesso. Imediatamente depois, uma janela apareceu com a capacidade de criar novas receitas. As condições de ativação eram muito estranhas, mas era muito interessante. Gissac agora será capaz de criar esqueletos poderosos, dependendo das combinações de seus recursos. O menino estava animado para experimentar suas novas habilidades, especialmente porque existem toneladas de recursos por aí para criar qualquer coisa que você possa querer. Depois de um tempo, o cara cria algo pequeno e ossudo. Então outra criatura óssea que se assemelha a um cão. O cara chamou seu filhote de Bengage e agora ele tem muitos outros amigos. Doro pede ao cara para acelerar e parar de brincar. Eles não têm tempo para jogos. De repente, o cara estava interessado em outra mensagem do sistema, uma criação especial, dada a oportunidade de criar algo especial. Como o cara criou mais de 100 modelos exclusivos, ele teve a oportunidade de criar algo incrivelmente raro. Sorrindo maliciosamente, Gissac disse que tinha algo assim em mente. Sem pensar mais um minuto, o cara aperta o botão criar. Enormes ossos começaram a se juntar. Gissac e seus amigos assistem de boca aberta. Era algo impensável. Os menino e Dosa ficaram muito assustados com o que viram. Aos triunfantes explosões de fogos de artifício, o novo servo de Gissac apareceu. Ele cumprimentou seu mestre. O esqueleto de 7 estrelas foi criado usando uma criatura épica. O próprio Lich King jurou fidelidade a Jizoku. O rei morto-vivo dobra o joelho e pede ao seu mestre para dar-lhe um nome. Doro está em pânico. Esta criatura não gosta dele nem um pouco. Este esqueleto pode ser um grande problema. O Lich Rei é o monstro mais astuto e maligno. Ele nunca se submeteria a ninguém. Mas Gissac já havia se decidido. Doravante, o nome desta criatura é Paguduk. Apesar das dúvidas de Doro, Gissac está satisfeito com seu novo servo. Ele parece obediente e ele tem certeza que ele vai se sair bem. Lick agradece seu mestre pelo nome e pede para saber a primeira vontade de seu mestre. Claro! Gissac perguntou imediatamente se Paguduk sabia onde ficava a mina Melvin. Dora queria dizer algo, mas o Lich Rei o interrompeu imediatamente porque ele realmente sabe onde fica. Gissac pede para escoltá-los até lá imediatamente. Lich, pronto para seguir as ordens, ele puxou sua adaga sangrenta há alguns momentos, quando 2 instrumentos aparentemente comuns entraram em contato. Um brilho intenso iluminou as florestas escuras de outro mundo. No momento em que o planeta se dividiu, uma corrente de energia sem precedentes correu para o espaço sideral. Momentos depois, o desenvolvedor do jogo restaurou tudo como estava. Muitas pessoas não entenderam o que havia acontecido no servidor. Eles olharam para o céu e viram algo que ninguém jamais conseguiu ver. Não foram apenas usuários regulares que viram isso. Os vários monstros que habitam o planeta também notaram os sinais. Até os habitantes das profundezas do mar estavam emergindo para ver o inimaginável pessoalmente. Alguns da realeza encararam o incidente com surpresa. Na verdade, foi bastante divertido. Poderia esta ter sido a mensagem do novo anfitrião de outro mundo? Usuário e outros, aqueles que cobiçam a posição de governante de outro mundo. Essa foi uma declaração bastante cativante, no entanto,
Por todos que testemunharam as palavras gravadas na lua, ele será conhecido como o dia do advento do rei. Vamos voltar ao nosso herói. Eles estão prontos para a jornada para Melvin Mine, mas Jisok esqueceu algo. Ele quer fazer algo para depois. O menino se virou bruscamente e se dirigiu ao rei morto-vivo. Naquele momento, o Lich atingiu sua boa adaga atrás de suas costas. Guy acha que é hora de uma mudança e os esqueletos não precisam mais se esconder. O rei Lich não entende o que Jisok quer dizer. O menino explica que eles não podem simplesmente deixar essas terras. Afinal, ainda há muito o que fazer e Dark Highland precisa de uma boa sacudida. Enquanto isso, Lich ainda esconde sua adaga fora da vista de Jisok. O cara se oferece para ficar um pouco mais e começar um caso importante em sua opinião. Piguduk não entende o que o homem está dizendo. Encontrando olhares, Jisok pede a todos que se preparem. Segurança primeiro. O rei Lich imediatamente se encontra em um uniforme de trabalhador da construção civil. Jisok decidiu construir o espaço de vida mais seguro possível. Eles podem construí-lo em pouco tempo se unirem forças. Seu alvo é uma torre da fortaleza. Você precisa coletar muitas armas para que ninguém possa se aproximar. Cabe a eles cuidar de sua própria segurança? Todos os esqueletos estão jubilantes e animados com as novas ideias. O rei Lich ainda está perplexo com o que está acontecendo. Faça os esqueletos ótimos novamente. Depois de um tempo, o rei Lich joga sua adaga. Pegando-o mais uma vez, ele o balança com toda a sua força para cortar a fita vermelha. A construção da Torre Escura foi cerimonialmente concluída. Foi realmente um trabalho magnífico. Jisok olhou para Doro e pediu-lhe para realizar um último teste de segurança. Doro claramente não estava ansioso para fazê-lo novamente, mas a palavra do Senhor estava acima de seus desejos. Apontando para o intruso, Doro virou-se lentamente para a torre. Em segundos, o alvo foi identificado e destruído. O teste final foi aprovado com sucesso. Jisok agora podia continuar sua jornada com paz de espírito. Se um inimigo aparecer que eles não conseguem lidar, eles devem enviar um sinal de laser e fugir. Quando eles o virem, Jisok certamente virá em seu auxílio. Depois de acariciar Bayongaji a Deus, Jisok pediu-lhe para ficar de olho em sua nova casa. Não há mais tarefas para Jisok aqui, e eles vão seguir para Melvin Mine. Eles sobem na moto e se despedem de todos mais uma vez. Foi uma aventura bastante emocionante na Ilha Escura. Agora é hora de seguir para a missão principal. Doro perguntou por que eles haviam mudado para outro veículo e deixado Gran Turus para trás. Jisok explicou que era muito lento e desajeitado. O rei Lich não consegue entender por que o cara passou tanto tempo neste lugar. Dora também ficou intrigada, pois este não era o seu destino principal. Jisok explicou a eles que era divertido, e eles se divertiram muito lá. Além disso, tinha feito muitos novos amigos. O rei Lich pensou nas palavras de Jisok. Piguduk gostaria que essa aventura fosse agradável também. Jisok vai tentar fazer com que isso aconteça. E de fato, eles se divertiram muito na estrada. À noite, sentados junto ao fogo, caminhando ao ar livre. Eventualmente, eles chegaram com sucesso à mina. Ao se aproximarem da entrada, notaram grandes vigas de suporte. Toda a passagem foi iluminada com lâmpadas vermelhas de mineiro. Era um lugar bastante espetacular à primeira vista. Ok, isso é tudo muito bom. Muito bom, mas onde estão os anões? De acordo com a última lembrança do Lich Rei, não havia notícias dos anões na mina há algum tempo. Jisok ficou chocado com o que ouviu. Desde um certo dia, os anões pararam de sair da mina. Entre aqueles que foram à mina para descobrir o que aconteceu, ninguém voltou. Doro entrou em pânico sobre por que o Lich não tinha dito isso antes. O rei morto-vivo respondeu que não havia sido perguntado sobre isso. Enquanto o grupo está pensando sobre o que eles deveriam fazer agora, alguém está observando-os de cima. De repente, Jisok percebe duas pessoas atacando-o de longo alcance. Doro e Lich afastam um ataque de estranhos. Olhos vermelhos brilhantes olham para eles maravilhados. Jisok pede a Pagutik para verificar o que está acontecendo lá. Lich está feliz em realizar a tarefa em mãos. Vendo o Rei dos Mortos correndo agressivamente para a luta, Jisok pede que eles não sejam mortos, mas simplesmente capturados. Lich dá 2 tapas fortes nos 2 anões. Jisok deu uma boa olhada nos atacantes.
Eles são os caras que eles estão procurando. O cara achou estranho que os anões estivessem sendo bastante agressivos. Eles sempre foram assim? Caminhando até um deles, o cara começou a trazê-lo aos seus sentidos. Depois de recuperar a consciência, o anão aconselhou os estranhos a tirarem os pés dali. Todos os anões nesta mina agora perderam a cabeça e se tornaram violentos. Qualquer um que entrar na mina será morto. Depois dessas palavras, o grupo decidiu olhar em volta e notou a presença de um grande número de anões hostis. Então, se eles foram capazes de trazer esses dois de volta à consciência, deve haver uma maneira de fazer o mesmo com os outros. É provável que os golpes fortes na cabeça os tenham trazido de volta ao bom senso. Sorrindo astutamente, o cara teve uma ideia fantástica. Existe uma maneira muito simples e eficaz. Fisioterapia. Gisak se virou para os anões. Ele tenta provocá-los para atacar, e ele consegue. Os anões estão furiosos e desejam batalha. A diversão começa, né? 3 contra uma família inteira de anões. Lich imediatamente recorre ao uso de suas habilidades mágicas. Ele libera vários coágulos de energia escura em direção ao exército de oponentes que se aproxima. Doro é como um verdadeiro headcrab, entrando na cabeça de pequenos velhos. E Jisok está jogando seu grupo de resistência para a esquerda e para a direita, usando seus punhos mecânicos. Parecia um empreendimento muito emocionante. Assim que o cara disse a todos para manterem a guarda, ele abriu as costas para atacar. Gisak avistou seu atacante e repeliu seu ataque. No mesmo momento, ele foi ajudado pelo rei Lich. O cara não esperava ver Lich ao lado dele. Eles se perderam e o cara disse que poderia ter feito isso sozinho. Lich não tem uma gota de dúvida sobre isso. Foi apenas um golpe de sorte. Observando o que estava acontecendo, o primeiro anão que acordou pediu para não fazer tanto barulho. Um barulho como esse pode acordar um monstro de verdade. De repente, uma enorme pata ossuda rompe as paredes da mina. Naquele exato segundo, todos ao seu redor congelaram de surpresa. A fera adormecida despertou de seu sono. Ninguém nunca conheceu essa criatura antes, nem mesmo Doro, que conhece todos os grandes monstros. Bem, as coisas tomaram um rumo completamente diferente. Agora, eles terão que lutar contra um oponente mais poderoso do que um bando de aposentados malucos. Gisak e Doro recuam para uma distância segura para criar um novo plano. Eram revividos por uma maldição, dragão zumbi. Você pode ler mais informações pessoalmente na janela pop-up. Se esta função não for suportada, minhas condolências. O monstro não lhe dá a chance de se preparar e ataca bruscamente. Por razões desconhecidas, o dragão zumbi só persegue Jizoka. Doro está muito feliz por não ter que ser um testador desta vez e atrair o monstro para si mesmo. Precisamos fazer alguma coisa urgentemente, porque a situação está saindo do controle. Gisak dá uma arrancada e chama por Granturas. Granturas tem a oportunidade de provar que não é tão inútil quanto parece. O monstro hostil está pronto para a batalha, então a batalha dos gigantes está prestes a começar. Cada oponente parece intimidante, mas Granturas não está acostumado a ser menosprezado. Ele liga seu motor e tenta ganhar altitude para continuar a batalha de olhares. Com um movimento repentino, o dragão zumbi abate a hélice de Senshi e assim aterrissa à frente no chão. O monstro agarra a cabeça de Granturas com suas patas. Parece que esta luta terminará em derrota para o Homem Verde. Doro não consegue controlar Granturas. Seus movimentos são rígidos. Ele precisa do corpo dele agora. Gisak ouve o pedido de Doro, mas ele não sabe como pode ajudar ainda, pois não tem os recursos de que precisa. De repente, o cara se lembra de uma característica interessante. Ele pode criar algo assim a partir de ossos. De repente, um brilho forte aparece onde estava a cabeça de Granturos. O dragão zumbi continua apenas olhando para o flash de luz com incompreensão do que está acontecendo. O monstro viu algo incrível na frente dele. Jizok, mais uma vez, criou um objeto usando a habilidade de criador de ossos. Desta vez, é uma criatura lendária. E o número de estrelas é impressionante. Um enorme crânio Granturos de nível incrivelmente perigoso apareceu na frente do pobre dragão zumbi. Seja por medo ou confiança, o monstro soltou um grito ao geneto.
Grantorius fez um ataque frontal com sua cabeça. O monstro imediatamente perdeu a consciência. Depois disso, Bone Grantarius jogou seu oponente bem acima dele, com sua cauda. Diz aqui, fica de olho na situação e ordena que este monstro seja finalizado. Grantarius levanta a cabeça e abre suas mandíbulas bem abertas. Ele reúne energia suficiente para um ataque final. Skurmehapo, um golpe direto no inimigo? O poder de tal ataque praticamente vaporiza o dragão zumbi. O raio continua a destruir tudo em seu caminho. Todos estão olhando para esta visão incrível. Dos presentes, claramente, ninguém nunca viu nada parecido antes. Jizak também está satisfeito. Talvez este monstro fosse a razão para todos aqueles desaparecimentos misteriosos. Havia espectadores reunidos do lado de fora também. Eles também estavam olhando para o enorme pilar de energia pregando a antiga montanha. Um deles pensa que, pela aparência, eles conseguiram vencê-lo. O que eles farão agora? O homem de cabelos grisalhos perguntou ao seu professor. O homem puxou um pedaço de papel e amassou-o. Foi uma pergunta muito boa. O contrato não era mais válido e o homem o jogou fora. Este homem é um tubarão chamado Hartiter e seu assistente é Romy. Parece que eles devem entrar em contato com algum idiota agora. Logo, o barulho na mina Nelwyn diminuiu. Os anões que haviam voltado a si começaram a celebrar sua tão esperada libertação enquanto se aproximavam do olho do dragão zumbi derrotado. Eles não podiam acreditar que eram governados por alguém como ele. Isso é tão humilhante. Enquanto os palácios inspecionavam os restos do monstro, Jizok perguntou a Doro se ele havia encontrado algo interessante. Dizendo que estava vazio, o pequeno homem-fera comentou que algo estranho estava acontecendo aqui. Não era para haver um monstro aqui que ele não conhecesse. Esta é a primeira vez que ele vê este. Então, um dos anões me disse que a criatura apareceu repentinamente na mina um dia, dizendo que os rumores haviam chegado até ele. Como se esses caras os tivessem salvado, o guardião da mina, Kim, agradeceu-lhes de todo o coração. Depois de apertarem as mãos, o rei Jizok e o anão de barba verde se apresentaram um ao outro. Aproveitando o momento perfeito, o personagem principal perguntou algo ao guardião da mina. Entregando a pá ao velho, ele perguntou sobre o material de que era feita. Quando o anão idoso pegou o item em suas mãos, todos imediatamente perceberam que ele era um verdadeiro mestre em seu ofício. Esta textura, estas curvas, ele analisou instantaneamente a essência desta pequena coisa maravilhosa. A resposta que ele deu à pergunta chocou todos os presentes. Ele não tem a menor ideia do que é esta pá ou do que é feita. Na verdade, ele realmente não sabe nada sobre este mineral. Ele achou fascinante. Então, depois de se despedir de seus salvadores, Kim decidiu fugir com a pá. Só depois de um tempo, percebendo o que este velho estava prestes a fazer, Jizak o agarrou pela barba com raiva e gritou para ele não sair correndo assim. Depois de um tempo, o rei Jizak demonstrou aos anões as capacidades desta pá. Depois de construir uma fonte alta em forma de dragão zumbi, ele levantou a pá e mais uma vez perguntou se alguém sabia o que era um mineral. O mineiro respondeu novamente que não tinha absolutamente nenhuma ideia, mas ainda assim não se importaria de aceitar a coisa como um presente. Deixando suas palavras passarem por seus ouvidos, Jizak se perguntou o que deveria fazer a seguir. Ele ainda queria saber do que suas armas eram feitas. Então perguntou ao rei Lich se ele sabia qual era o melhor lugar para obter informações no outro mundo. Paguta, por sua vez, aconselhou ir para Launch Plaza. Já que é onde os usuários começam o jogo, provavelmente há muito mais informações diferentes lá também. No entanto, Hisoka ficou surpreso com o fato de haver uma plataforma de lançamento neste mundo. Ele próprio apareceu pela primeira vez no meio do campo. Então, de onde veio esta cidade inicial? Rin, aquele idiota já chegou? Hardhatter perguntou ao seu assistente, passeando pelo mercado da Launch Plaza. Seguindo-o, Rin narrou que o idiota havia prometido vir depois de completar todas as suas tarefas. A conversa deles foi interrompida pelos gritos de alguém que atraíram toda a multidão.
mostrando às pessoas um folheto com a cabeça de uma pipa mecanizada desenhada, o cara pediu a todos para ouvirem atentamente. Joachim disse ao público que este monstro era incrivelmente forte. Se deixada por conta própria, esta criatura transformará outro mundo em um terreno baldio. Para os outros, ouvir o esquadrão Joachim pedindo ajuda foi uma surpresa. Neste caso, o assunto é realmente sério. Todo o espetáculo divertiu Lone Shark. Enquanto caminhava ao longo da linha de noites, ele notou que todos estavam bastante energéticos hoje. No mesmo momento, ele ouviu uma voz familiar. Joachim, você tem certeza disso? A mulher perguntou brincando. Se for como você diz, lutar contra este monstro certamente será extremamente divertido. Assim que a mulher disse isso, as fileiras de cavaleiros entraram em movimento. Todos na praça reconheceram imediatamente o padrão na armadura dos soldados. Agora, os guardas do Palácio Real estavam andando na frente. Os membros da Guilda Divina se reuniram aqui. Além deles, guerreiros vestidos de vermelho também estavam caminhando pela praça. Suas capas vermelhas com cruzes brancas deixavam as pessoas saberem que um grupo de elite dos 10 cavaleiros sagrados mais fortes havia chegado aqui. Esta é a guilda cruzando a linha. Um grupo dos magos mais fortes da corte real também não foi deixado de fora. Eles pertencem à Guilda da Terra Santa. Valbinden, a Guilda dos Ladrões Justos, também assumiu seu lugar. E para completar todo este desfile, a organização mais forte do outro mundo chegou, a Guilda da Justiça. A reunião de todas as 5 guildas em um só lugar forma uma nova estrutura. A Aliança Mundial de Guildas é um ramo de outro mundo. A comandante atual desta organização é a senhorita Hawk. O discurso de Joachim e sua tropa chamou a atenção dela. E assim, Joachim terá que escoltar a senhorita Hawk e a Guilda Mundial até o lugar onde este monstro apareceu agora mesmo, ao mesmo tempo, em algum lugar na mina Nelwen. O rei Gisak avisou seu parceiro que ele precisava sair agora para fazer uma pequena pausa. Quando ele retornar, ele planeja ir direto para a plataforma de lançamento. Chamando Kim para perto dele, o rapaz perguntou se ele poderia ver as coisas na mina em sua ausência. O anão idoso avisou que provavelmente estaria bebendo e vagando pelo tempo em que estiveram vivendo sob a opressão do monstro. Dizendo que ele era sem esperança, Doro perguntou ao anão o que ele tinha em sua mochila. Foi quando Kim puxou Diamondium e narrou que ele iria vendê-lo na praça. E é Giza quem receberá a maior porcentagem desse negócio. Naturalmente, isso é ingratidão por resgatar os anões do cativeiro. Tendo negociado com o guardião da mina, o protagonista deixou o jogo. Ele deixou o rei morto-vivo encarregado da segurança do velho Kim no Diamonium. Antes que Gisak finalmente desaparecesse do mundo do jogo, todos os anões se despediram calorosamente dele. Acenando para eles também, ele sorriu e prometeu retornar o mais rápido possível. Alerta do sistema, você foi desconectado do jogo. O rei Jisok, com o mesmo sorriso no rosto, estava deitado em sua cama com a mão levantada. De volta à realidade, ele lentamente levantou os óculos do headset VR. Por um tempo mais longo, ele apenas ficou ali, olhando para o teto com uma expressão descontente. Toda vez que ele volta de um jogo, a realidade o atinge com força. Depois de ficar sentado por mais um tempo, o menino sentiu muita fome. Depois de fazer a care para si mesmo, ele se sentou à mesa e ligou o noticiário. Como de costume, Chrono Life, Outro Mundo, tem estado no topo das paradas de popularidade na mídia. Notícias disseram que o material raro, que está enfrentando uma escassez, recentemente causou um rebuliço mundial. Este mineral é chamado Diamondium. Diamondium não está no mercado há um mês. Devido ao grande ponto de negociação, o preço foi fixado em 10 vezes o preço original. Ao ouvir tais notícias, Gisak lembrou que este era o minério que o velho Kim ia vender. Bem, nesse caso, o cara vai ganhar um pouco mais de dinheiro do que esperava. Assim que pensou nisso, a notícia anunciou que o preço de mercado atual do Diamondium era de 100 milhões por quilograma.
De surpresa, o cara até cuspiu o curry que tinha acabado de colocar na boca. Ele nem percebeu que o tempo todo ele estava literalmente sentado em uma montanha de ouro. Enquanto isso, na pequena pensão da cidade inicial, Homem estava realmente irritado com o fato de que este idiota estava tão atrasado. E se ele não aparecer... No entanto, Hearteater está confiante de que ele definitivamente está vindo porque ele odeia perder mais do que odeia a morte. Ainda assim, este idiota é o idiota número 1 do mundo. Querido. Não muito cavalheiresco, não é? Lone Shark de repente murmurou com um sorriso. Ao mesmo tempo, algum tipo de som retumbante foi ouvido no centro da cidade inicial. Alerta do sistema conectando a outro mundo. Após este anúncio, a silhueta de um guerreiro desconhecido começou a se formar bem no centro da praça lotada. Esta pessoa é o número 1 pela definição do sistema. Sua armadura dourada, cabelo ruivo e coroa com uma pedra roxa em sua cabeça. Todas essas características distintivas o fazem se destacar da massa cinzenta. O melhor guerreiro hardcore de nivelamento está de volta. Um pouco depois, a pensão, sorrindo bondosamente, Lone Shark comentou que fazia um tempo desde que eles tinham se visto. Concordando com ele, o guerreiro hardcore de nivelamento perguntou a Hearteater como ele estava. Rumores haviam chegado recentemente a ele de que o dragão zumbi havia morrido. O guerreiro hardcore gostaria de lidar com isso sozinho, mas parece ser tarde demais. Enquanto Rin irritadamente servia chá para seu convidado, o aquecedor de coração começou a falar sobre aquele garoto que matou o dragão zumbi. Ele parece ter tomado posse da mina Nelwyn após esta luta. Depois de espancar Rin, o guerreiro hardcore pediu para se aproximar da ação. Você vai me enviar para eliminá-lo? Ele perguntou, tomando um gole épico de seu chá antes de desabar no chão e gritar de dor com sua língua queimada pela bebida quente. Enquanto isso, jogando algum tipo de folha no cara deitado no chão, Hearteater perguntou se ele aceitaria o novo pedido. A folha caiu bem no rosto do guerreiro hardcore de nivelamento. Sua missão será encontrar quem tomou posse da mina Nelwyn, nas sombrias terras altas. O guerreiro hardcore então terá que fazer o que está escrito na condição do contrato ao mesmo tempo na mina Nelwyn. De repente, o mestre destas terras estava de volta ao jogo. Mas por que tão rápido? Nem se passaram algumas horas. Apenas por aparecer no outro mundo, o rei de Zok disse que eles deveriam se apressar. Hoje, o caminho deles é para a praça inicial. O velho Kim também não esperava que o cara viesse, então ele saiu para encontrá-lo com sua roupa de soneca da tarde. Animado com o que tinha ouvido recentemente no noticiário, Jizok perguntou ao anão se o Diamandium estava bem. Tudo estava pronto para partir, então o cara anunciou que eles estavam saindo agora. Ninguém entendeu qual era a pressa. Jizok mais uma vez deixou seu leal rei Lish encarregado da mina. Ele escolheu o guarda mais inteligente e forte para proteger uma instalação estratégica tão importante. Percebendo que o cavalheiro estava de alguma forma com muita pressa, Pagutik comentou que aparentemente o preço do Diamondium estava bem alto. Afinal, eles estão perto de uma ilha escura. Todos sabem que o Diamondium não ocorre com muita frequência, mesmo em lugares tão ricos em minerais. Foi por isso que o rei morto-vivo lembrou-lhe que poderia não ser seguro entregar tantos materiais valiosos. Você não precisa apenas de boa segurança, mas também de um meio de transporte confiável. Depois de ponderar o que usariam para transportar uma pilha de Diamondium, o Lish e seu mestre chegaram a um consenso. Alguns minutos depois, toda a expedição estava sentada no veículo improvisado criado a partir da cabeça de Gran Turus. A ideia de Paguduk acabou sendo bastante engenhosa. Eles simplesmente destacaram a cabeça, resolvendo assim todos os problemas de segurança. Além disso, este meio de transporte não é apenas conveniente, mas também bastante rápido. E enquanto Gizak estava orgulhosamente elogiando Granturas, o som de uma corda de arco foi ouvido por perto. A flecha voou em uma velocidade tremenda, após o que perfurou a roda da máquina.
O impacto foi tão poderoso que jogou Granturas para cima, colocando Jizok e todos que estavam andando com ele em estupor. O exército da Guilda Mundial tornou-se visível no topo da colina mais próxima, e quem disparou aquela flecha infeliz foi a senhorita Hawk. Granturas se viu cercado em uma área aberta. Para Hawk, era o cenário perfeito para começar sua apresentação. Apontando uma flecha com TNT amarrado nela para o céu, a mulher anunciou um ataque total. Assim que ela soltou a corda do arco, um flash vermelho brilhante apareceu no céu. Isso acabou sendo o sinal para o resto das tropas. A Guilda Divina, liderada por seu comandante, realizou um ataque corpo a corpo. O esquadrão da Guilda que cruza a linha com a louca, So-Hyang e a vanguarda atuarão como apoio. E claro, para criar um efeito surpresa, o monstro também será atacado do céu. Bibidi-Babidi-Boo e sua Guilda de Terra Sagrada cuidarão disso. E por que esses caras vieram aqui, eu não faço ideia. Depois de dar ordens para a maioria das tropas, a senhorita Hawk também correu para a batalha junto com os homens de sua guilda. A aliança das guildas mundiais havia cercado completamente Granturas. Olhando pela janela de seu carro, Jizak não conseguia descobrir quem eram esses caras. Não importa mais. Sem intenção de investigar, o cara ativou o raio mecha-mecha. No entanto, a senhorita Hawk esperava tal ação. Antes de Granturas atacar, a mulher ordenou que prosseguisse com o plano A. Por causa disso, todos os soldados conseguiram desviar e contra-atacar. Os comandantes da guilda também não ficaram de fora e correram para a linha de frente. Observando de cima, Bibidi-Babidi-Jibo notou que algumas das informações sobre o monstro convergiam com o relatório dos jogadores que o encontraram. A propósito, o perdedor, Yorim, também está presente nesta batalha. Correndo na frente de todos os comandantes e esquadrões, ele pulou direto no casco de Granturas. Balançando sua espada o mais forte que pôde, ele tentou perfurar o olho do monstro, mas quando sua lâmina fez contato com o olho, houve um tilintar suspeito de vidro. Logo, tendo falhado em perfurar o olho do inimigo, Yorim notou a silhueta de alguma pessoa do outro lado do olho. Apertando-se contra o vidro, Jizak começou a encarar o cara com ódio. Ele então abriu bruscamente o compartimento de vidro do Gran Tourist, batendo Yorim contra o casco da máquina gigante. Vendo um jogador como eles, o exército da Guilda Mundial congelou. Seus malditos ladrões! O rei Jizak rugiu de raiva. Levantando para o pé, ele gritou ainda mais alto que não havia como ele dar-lhe seu daimonium. No mesmo instante, um enorme pé mecânico emergiu debaixo da cabeça de Granturus. Quando o cara começou a chutar o casco da máquina, o pé mecânico, repetindo os movimentos atrás dele, começou a pisotear os inimigos, um por um. Ainda sem entender o que estava acontecendo ali, os comandantes e suas tropas tentaram fugir do campo de batalha. No entanto, o pânico geral foi evitado pelo chefe da Guilda dos Ladrões. Os soldados e seus comandantes ficaram atordoados ao ver o jogador. Eles não sabiam se ele era amigo ou inimigo, então hesitaram. Agora, no entanto, tornou-se gentil. Aquele bastardo os havia atacado e, portanto, tornou-se oficialmente seu inimigo. Muito rapidamente, os chefes da guilda recuperaram seus pensamentos. Juntos, eles correram para um ataque combinado, apoiando uns aos outros e rapidamente fechando a distância com o alvo. Justo quando Jizok pensou que tudo havia acabado, uma voz desconhecida foi ouvida. Primeiro estilo de empunhadura de espada, um flash de luar. Depois de proferir essas palavras, o guerreiro de nivelamento hardcore cortou a maioria dos soldados da Guilda Mundial no campo. Olhando para tal performance, Jizak e os outros congelaram em espanto. Enquanto isso, o espadachim ruivo já havia pousado ao lado dele. Enquanto Stranger se aproximava dele, ele perguntou se ele era o cara com a pá que havia assumido a mina. Olhando para o ruivo com desconfiança, Jizak perguntou o que aconteceria se ele estivesse certo. Então, batendo sua pá com sua espada, o guerreiro de nivelamento hardcore falou: "Prezado cliente, deixe-me escoltá-lo com segurança."